Olá, boa tarde e bem-vindos àquele que vai ser o último vídeo desta série de estudos do Evangelho de João. Antes de mais, obrigado por me terem acompanhado e tenho estado a orar que Deus realmente fale aos vossos corações e que possam pelo menos aprender um pouco mais sobre Jesus e que estes estudos tenham-vos feito pensar um pouco. Mas como nós vimos ontem, ao celebrar a Páscoa, aquele dia transformou o resto da humanidade, porque o túmulo estava vazio. E Jesus está vivo ainda hoje. Ao pensarmos na história, se vocês lerem capítulo 20, 21, nós vemos que os discípulos, obviamente, eles tinham estado numa montanha russa emocional. Aliás, aqueles 3 anos com Jesus tinham sido um pouco assim, com muitas aventuras, muito perigo, a vida deles muitas vezes em risco, mas ao longo daqueles anos, cada vez mais, eles tinham depositado a sua fé, confiança em Jesus, acreditavam mesmo que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o Messias, que Ele era o seu Mestre, tinham então investido a sua vida para o seguir, tinham grandes sonhos para aquilo que seria o seu futuro ao lado de Jesus, e de repente, Jesus estava ali morto numa cruz. Todos os seus sonhos a cair por terra, o mundo, por assim dizer, a desabar à sua volta. Estavam completamente desolados, mas também cheios de medo, porque estavam conscientes que eles eram os próximos na lista, não é? Depois dos líderes religiosos terem preso e terem morto Jesus, eles iam agora atrás dos seus discípulos, com certeza. E o que nós vemos no capítulo 20 é que eles ainda se reuniam, mas à porta fechada, atrás com portas trancadas para que ninguém os encontrasse. E naquele domingo à noite já tinham ouvido, com certeza, falar da experiência de Maria Madalena e dos discípulos que visitaram o túmulo, mas ainda estavam a tentar fazer sentido disso tudo, quando no meio daquela reunião que eles estão a ter à porta fechada, ouvem uma voz simplesmente a dizer: paz seja com vocês. E quando olham, era Jesus que estava ali. Agora, eu imagino que muitos deles apanharam ali um susto de morte, não é? Muitos pensaram que estavam a ver um fantasma, mas à medida que começaram a falar com Jesus, a interagir com Ele, começaram depois a tocar nas suas mãos, nos seus pés, a perceber que de facto era Jesus e que Ele estava vivo. Eu imagino a festa naquele lugar. Eu imagino as lágrimas de alegria nos olhos daqueles discípulos. Eu imagino a adrenalina daquele sentimento. O que é que está a acontecer? O que é que acabou de acontecer? Jesus venceu a morte, derrotou de uma vez por todas o seu inimigo, o diabo, na cruz. Ele está vivo. E tudo agora muda, tudo fazia mais sentido. Este evento veio confirmar para aqueles discípulos aquilo que eles já sentiam no seu coração, já sentiam na sua mente. Mas agora, isto veio na prática confirmar que Jesus é mesmo o Filho de Deus, enviado ao mundo para nos salvar. Jesus é mesmo a luz do mundo, como João diz logo no início do seu Evangelho, a luz verdadeira que ilumina todos os homens. João disse: a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a derrotaram. Jesus é de facto o pão da vida. Ele é de facto a água que jorra para a vida eterna. Nele, em Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos para uma vida cheia, para uma vida completa. Os discípulos iam saber que Jesus era de facto a verdade, que os seus avisos, os seus ensinos eram para ser levados a sério e que as suas promessas seriam cumpridas. Especialmente a promessa que ele tinha dado aos seus discípulos, que iria enviar o seu Espírito Santo para estar com eles, para ser seu conselheiro e companheiro. Que grande, grande alegria. Agora, capítulo 20, nós vemos que nem todos os discípulos estavam ali naquele dia. Tomé, um dos 12, não estava ali e custou-lhe acreditar naquela história toda. Só passado uma semana, Jesus voltou a aparecer num lugar fechado, sem abrir a porta, sem bater à porta sequer, com tudo fechado e trancado. Jesus simplesmente apareceu mais uma vez
E então Tomé também tocou nas suas mãos, tocou nos seus pés, viu aquelas cicatrizes onde ele tinha as marcas dos pregos. E ele também se rendeu a Jesus, dizendo: meu Senhor e meu Deus. Então Jesus diz-lhe uma coisa interessante. Ele diz: Tomé, porque tu me viste, agora crês, não é? Mas felizes os que não me viram e creram. Jesus estava aqui a falar de mim e de ti. Sabia que iria haver aquelas pessoas que, apesar de não terem visto, tocado nas suas mãos e pés, no futuro iriam crer nele como o Filho de Deus. João, aliás, depois quase que termina o seu Evangelho dizendo que ele podia ter escrito sobre muitas outras histórias, muitos outros milagres. Aliás, vemos outros milagres descritos nos outros Evangelhos que não estão aqui no Evangelho de João. Mas João está convencido que ele tinha escolhido estes milagres porque o que estava aqui escrito era suficiente para quem lesse pudesse crer que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus e que, crendo, possamos ter vida no seu nome. Então, e tu? Acreditas que Jesus é mesmo o Filho de Deus? Por que não fazes a experiência? Esse é o último desafio que quero te lançar. Por que é que não tentas procurar um momento a sós em que desligas todas as distrações, desligas o Wi-Fi, desligas o telemóvel? Simplesmente procura um momento em que possas falar com Deus a sós. E com fé, porque é esse essencialmente aquilo que tu precisas, pede a Jesus que Ele se revele a ti. Abre o teu coração, arrisca e reconhece. Começa por reconhecer o pecado que tens em ti, pedindo-lhe perdão. Por que não fazer isso? Não sejas como as multidões que viam a Jesus sempre, primeiramente e essencialmente com seus pedidos, procurando que Jesus fizesse algo por eles. E muitas vezes vinham até com condições: Jesus, se tu fizeres isto por mim, então eu vou acreditar. Não sejas assim. Acredita simplesmente. Vem a Jesus simplesmente em humildade e com sinceridade de coração, pela fé, e entrega a tua vida a Ele. Pede que Ele te dirija e compromete-te a seguir a sua palavra e os seus mandamentos. Como eu disse no primeiro vídeo, no fundo não tens nada a perder, mas podes ter absolutamente tudo a ganhar. Se Jesus for verdadeiramente o Filho de Deus, se Jesus está vivo, se Jesus promete enviar o seu Espírito Santo para estar contigo, então acredita. E eu sei que Ele vai te inundar com o seu amor, com a sua paz, com esta alegria completa, e o seu Espírito Santo vai mudar a tua vida. Ela nunca mais será a mesma. Acredita.